Quem quiser acompanhar a leitura bíblica, será no livro de Lucas, capítulo 8. Amém? Queria compartilhar com os irmãos um texto que eu estive meditando esses dias e acredito que o Senhor vai nos revelar isso essa noite também. Diz assim, a partir do versículo 40, Lucas 8:40. A minha versão é a versão da linguagem de hoje, pode ser que dê um pouco de diferença dos irmãos. Diz assim: quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Amém? Curva sua cabeça, vamos estar orando ao Senhor. Senhor Jesus, nós te damos graças, Pai, por esse dia, pelo cuidado que o Senhor tem com todos nós, meu Deus. Te damos graças pela Tua Palavra, Pai. A Tua Palavra foi lida nessa noite, Pai. Pedimos a revelação da Palavra do Senhor sobre os nossos corações, Deus amado. Que não seja eu, que não seja nós, mas que seja o Senhor falando nessa noite, Senhor Jesus. Que os nossos corações estejam abertos, os nossos ouvidos atentos, ó Deus amado, a Tua Palavra, aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite, Pai. Nós te damos graças, Deus, por tudo. Nós oramos no Teu santo nome, Jesus. Amém. O que eu queria compartilhar com os irmãos em todo esse texto que eu li com os irmãos é algo que me chama muito a atenção, né? Está muito bem claro, é a fé, né? A gente tem o caso de Jairo. Jesus estava do outro lado do lago, tinha feito um milagre na vida do endemoniado de Gadar, né? E transformado a vida dele, e Jesus voltando
A multidão recebeu ele todo feliz, todo mundo ficou esperando Jesus. E nisso, Jairo, que era o chefe da sinagoga, como a gente leu, ele se joga, ele se lança aos pés de Jesus e clama para Jesus, para que Jesus viesse até a casa dele, né, e fizesse o milagre na vida da filha dele. Um ato que eu vejo aqui é um ato de desespero do pai, né, que tem uma filha de 12 anos que está morrendo. Em algumas versões diz que ela estava morta. E o que me chama a atenção é isso, o ato de Jairo, naquele momento, ele se jogar, ele se lançar aos pés de Jesus e pedir para que Jesus vá até a sua casa e para que faça esse milagre na vida da filha dele. Só que Jesus, se você entendeu o texto, ele continuou andando. Ele continuou andando porque, imagina comigo, era não sei se era uma praia, não sei se era um porto. Jesus desceu do barco, a multidão esperando ele, Jairo já pede para que ele faça isso, e Jesus, no texto não fala, mas dá-se a entender, vamos lá então. E nesse caminho surge a mulher do fluxo de sangue, que também tinha um problema. Havia 12 anos, ela tinha gastado todo o recurso que ela tinha, todo o dinheiro que ela tinha, e aqui diz na palavra que nenhum médico pôde curá-la. E ela, cansada de toda aquela situação, de todo aquele sofrimento, ela ouve falar de Jesus. E o que ela faz? Eu vou lá, e se eu só tocar na veste, na orla da veste, na ponta da veste de Jesus, eu vou ser curada. Ela teve um ato de fé naquele momento. E o que ela faz? Ela vai até Jesus, aquela multidão toda apertando. Jesus pega e fala: Pedro, alguém me tocou, Pedro. Como assim, Jesus? Está todo mundo apertando o Senhor aqui. Como assim o Senhor fala que alguém te tocou? E de fato, né? Existem aquelas pessoas que vivem junto de Jesus, vivem esbarrando em Jesus, mas Jesus está ali. E existem aquelas pessoas que vêm até Jesus e tocam em Jesus. E isso foi o que chamou a atenção, porque Jesus fala: eu senti que alguém tocou em mim, porque de mim saiu o poder. Foi um toque diferente. E mais do que tudo isso do que eu estou falando, o que eu vejo aqui é esse ato de fé que eles tiveram. Jairo, e quando ele chega diante de Jesus, ele se lança aos pés de Jesus. Se você observar em todo esse texto que nós lemos, Jesus, ele não questionou a forma da fé de Jairo e também não questionou a forma da fé da mulher do fluxo de sangue. Por quê? Jairo chegou, primeiro ele se lançou de joelhos diante de Jesus e pediu para que Jesus viesse fazer o milagre. A mulher do fluxo de sangue, ela chega num ato de fé, e depois que Jesus pergunta quem me tocou, ela se lança diante de Jesus, se lança de joelho diante de Jesus. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que não importa o problema, não importa a dificuldade, né? Não sei se você tem carregado um problema há muitos anos, pode ser ele o mais difícil possível, como era para Jairo, sua filha morrendo, como também pode ser uma enfermidade, ou qualquer outro problema. Eu não sei quanto tempo você está carregando isso, mas o que eu aprendo nesses dois textos é que Jesus, ele não vai questionar a sua fé. O que ele quer é a sua fé. Às vezes, num ato de desespero, a gente chega realmente e se dobra diante, e se lança de joelho diante de Jesus e clama para ele misericórdia. Clama: Jesus, tenha misericórdia, tenha piedade, transforma a minha situação, transforma esse problema, resolve isso para mim. E Jesus, ele não vai questionar isso. E muitas das vezes nós, num ato de fé, sem se lançar diante de Jesus, a gente vai alcançar aquilo que temos buscado nele, assim como foi com a mulher do fluxo de sangue. Mas por quê? Por causa do ato de fé. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem obra é morta. Então não adianta a gente só ler e não ter a coragem de aplicar aquilo que temos lido, aquilo que temos estudado da palavra de Deus. E como eu disse, a lição que eu tiro desse texto é sobre fé. Como eu disse,
Não sei o que você tem passado, não sei o que você tem enfrentado, não sei se fazem 12 anos, como foi coincidentemente esses dois casos, mas o mais importante de tudo isso é que Jesus sabe, e eu creio que Ele tem todo o poder sim, para transformar essa situação. Independente de qualquer coisa, talvez você já tenha gastado todo o recurso financeiro que você pôde. Talvez você tenha gastado todo o recurso material, o recurso espiritual que você tem, o recurso emocional que você tem. Pode ser que você tenha gastado tudo para resolver esse problema, para ser curado de alguma coisa. Mas saiba que se você se lançar aos pés de Jesus, ou se em um ato de fé, você clamar a Jesus com todo o coração, fazer como se aquilo fosse a única chance que você tem. Saiba que Jesus, Ele tem todo esse poder. E eu creio sim, que Ele pode transformar toda essa situação que você está vivendo. Simplesmente por conta de um ato de fé. O pastor sempre diz aqui, se você tiver um pouquinho de fé que seja, né? Melhor, se você está aqui hoje à noite, é porque você tem uma gota de fé dentro de você. Porque senão você não teria nem saído da sua casa. E se nós estamos aqui hoje é porque temos sequer uma gota de fé. E eu creio que Jesus, nessa gota de fé, que pode ser que alguns tenham, Jesus Ele pode multiplicar. E eu tenho certeza que nessa noite Ele pode fazer um milagre na minha e na sua vida. Amém?